Boa noite a todos e que o Mestre Jesus esteja conosco, trazendo para cada um de nós a sua paz e a sua misericórdia para conosco. 2010 foi um ano interessante e, ao mesmo tempo, um ano em que a minha vida ela sofreu uma guinada, uma transformação por deveras interessante. Naquela época, meu sogro, muito bem fisicamente, estava com 72 anos de idade, aparentemente tudo bem com ele. Mas quando chegou no mês de agosto, o Pedro, ele me ligou numa terça-feira, pedindo que eu levasse os meus filhos para jantar com ele. Não entendi nada. Terça-feira, jantar, sendo que estávamos habituados todos os domingos a estar juntos. Estivemos juntos no domingo, aí na terça-feira ele quer que estejamos juntos de novo. Não consegui entender absolutamente nada. Mas enfim, eu atendi a sua solicitação. Me lembro até mesmo que naquela oportunidade eu tinha um compromisso na universidade, mudei este compromisso e fui jantar com ele. Um jantar por deveras interessante. Ele pediu para cada um dos netos o prato que ele sabia que era o preferido de cada um deles. Bom, aquilo me deixou mais surpreso ainda. E o jantar transcorreu num clima de normalidade. No final, ele abraçou cada um dos seus netos, e disse para cada um deles o que eles deveriam sonhar com relação à vida. A mensagem final dele foi que os seus netos jamais deveriam perder o encanto pela vida. Ele disse, naquela oportunidade, que a vida diariamente ela nos dá uma série de presentes e que nós só vamos saber o valor desses presentes ou a valorização deles depois de muito tempo. E ele disse que era preciso entender os presentes que a vida nos dá. Porque ele, por exemplo, só foi entender os presentes que a vida lhe deu na sua maturidade. E ele disse para os meus filhos que se ele tivesse entendido esses presentes antes, ele teria valorizado mais a vida, valorizado as amizades, valorizado, enfim, o viver, o próprio viver. Quarta-feira, como era de hábito, 6h da manhã ele já estava de pé. Aqui em Campinas ele trabalhava no ramo da construção civil. E 6h da manhã estava de pé e ia em direção ao trabalho. Só um detalhe. Todos os dias, antes dele se dirigir ao trabalho, ele tinha o hábito
de ir até a sua padaria de preferência. Era um hábito corriqueiro. Por volta de 6h30 da manhã, ele entrava na padaria, ele tinha o hábito de comprar o café da manhã para os seus funcionários. E era sempre na mesma padaria. Ia lá, adquiria os 20 pães que ele já estava habituado e levava para os seus funcionários. Ele fazia isso corriqueiramente. E não foi diferente naquela manhã de quarta-feira. Dirigiu-se até a padaria. No entanto, antes de chegar na padaria, ele teve um aneurisma cerebral e caiu no meio-fio e ali ficou até ser socorrido. Ora, este homem, na terça-feira, ele tinha sonhos. Ele era amado, amava. E por quê? Na quarta-feira, à tarde, eu estava diante de um cadáver que não tinha mais sonhos, pelo menos ali, aparentemente, a sua vida havia parado. E veio então a pergunta: será que ele sabia antecipadamente? Será que ele teve uma intuição do que iria acontecer com ele na quarta-feira? Isto eu ainda não sei responder. Mas a coisa foi tão marcante, principalmente para o meu filho, que tem o mesmo nome que eu, chama Romário. E é engraçado que 2 anos depois, em 2012, ele, estudante do primeiro ano de economia dentro da Unicamp, no dia 18 de maio de 2012, o meu filho sofreu um acidente dentro da própria universidade. Naquela época, e até hoje, ele reside em Barão Geraldo, estava habituado a ir para a universidade de bicicleta. E sofreu um acidente com a bicicleta dentro do campus. Ele teve traumatismo cranianos, ortopédicos. E eu vi o meu filho ficar entre a vida e a morte. 62 dias de UTI. Para que vocês entendam o que foi o impacto. Este garoto, naquela oportunidade, ele tinha 17 anos de idade. E foi interessante que, quando ele saiu desse estado, que ele voltou ao quarto novamente, depois de muita luta, eu não tinha mais diante de mim um adolescente de 17 anos de idade. Ele deixou de ser um adolescente. Ele passou a ser um homem. Todas as conversas de adolescente naquela oportunidade e até hoje não satisfazem mais. Tanto é que os seus próprios amigos perceberam isso e foram se afastando. E eu
queria entender tudo isso melhor. Aí é que veio até mesmo a vontade de escrever um livro sobre isso, particularmente dos estados de quase morte. Porque a coisa foi tão interessante, no caso do meu filho, que naquela oportunidade também eu dava aula de patologia. E é engraçado, a minha aula de trauma em 2013, eu tinha como referência o meu próprio filho. E isto é claro, você tem um impacto na sua vida muito grande. Eu acho que não foi só para o meu filho que a vida para ele ganhou um significado novo. No meu caso, eu também ganhei um significado novo com tudo isso. E é interessante, nós praticamente não discutimos a morte dentro do meio espírita. Porque a morte ainda traz para nós a sensação de perda. E é interessante, porque todos nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. Mas se eu perguntar para vocês, quem quer morrer hoje? Ninguém. Então nós temos medo de enfrentar a morte. E André Luiz, ao falar sobre isso, em Evolução em Dois Mundos, também em Missionários da Luz, e Entre a Terra e o Céu, ele faz uma comparação entre a vida e a morte de veras interessante. Ele até dá um nome, ele chama o voo da alma. E ele começa dizendo o seguinte, que podemos considerar a morte como sendo o voo de uma borboleta. O seguinte, durante toda a nossa vida, nós somos como uma lagarta. E a lagarta, ela tem uma finalidade interessante. Em biologia, chamamos isso de desenvolvimento indireto. O nosso desenvolvimento é direto. A partir da célula ovo, nós já temos um ser humano. No caso da borboleta, o ovo dá origem a uma lagarta. E essa lagarta, ela come, armazena as reservas nutritivas e depois se encasula. É que nós temos o término do seu desenvolvimento embrionário. Só que para isso, a lagarta, ela tem que sofrer verdadeira metamorfose. A lagarta, ela tem o seu aparelho bucal no intuito de raspar as folhas. E a borboleta,
ela tem o seu aparelho bucal para sugar. Então tem que sofrer uma modificação profunda. O mesmo acontece com relação ao seu tubo digestório. E é claro, sem falar na transformação que deve sofrer a sua musculatura para que possa voar. A isso damos o nome de metamorfose. Então André Luiz nos diz que durante a nossa vida terrena, nós somos aquela lagarta. Aí, quando chega no final da nossa vida, essa lagarta, ela tem que sofrer uma série de transformações para que ela possa viver no mundo espiritual. E aí, a lagarta, ela sofre uma estólise. Isto significa tecido. Lise significa degeneração. Todos os tecidos da lagarta têm que sofrer uma degeneração, então uma estólise. Novos tecidos têm que ser formados para que a borboleta possa voar. A isto chamamos de histogênese. Então André Luiz, ele diz o seguinte: temos a morte do corpo físico, uma estólise. No entanto, um novo corpo tem que ser formado no mundo espiritual. E chamamos de histogênese. Histogênese formada. Acho que é o microfone. Aqui fica melhor. Ah, tá aqui. Já achei. Pronto. Ficou melhor? Então, olha, a morte do corpo físico, estólise, vai degenerar tudo. No plano espiritual, uma histogênese, formação de um corpo perispiritual novo. Isto, André Luiz fala que para nós deveria representar o nosso voo, o voo da alma. Porque aqui, o nosso corpo físico seria o nosso casulo que nos prende. No entanto, no mundo espiritual, nada vai nos prender. Nós poderemos alçar um voo muito mais alto. E aí também vem algo que é o seguinte. Agora vamos aqui, ó. Medo da morte. Como se opera a separação da alma e do corpo? Nós devemos entender o seguinte: morrer é fácil. O meu sogro teve um aneurisma. O difícil depois é desencarnar. São duas coisas distintas. Porque neste processo de desencarnação é que nós vamos verificar o que é que nós fizemos dos presentes que a vida nos deu. Então, durante o processo de desencarnação, toda a nossa vida terrena vai passar diante dos nossos olhos, como se fosse um filme fotográfico. E aí, resultado depois dessa visão da vida que nós vamos ter, é assim que nós iremos nos encontrar lá do outro lado. E aí
é que nós vamos ver o que é que nós fizemos dos presentes que recebemos da vida. Como é que nós trabalhamos com estes presentes? O que é que nós fizemos da nossa própria missão aqui na Terra? Então, essa é a questão de número 155 de O Livro dos Espíritos. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende com a consciência da realidade. A vida desprende no corpo e fora dele. A vida desprende no corpo porque nós, evidentemente, como espíritas que somos, inconscientemente às vezes ou conscientemente, todos nós sabemos que a única coisa que vai nos acontecer é que um dia nós iremos morrer. Esta é a única certeza que nós temos. O próprio Tiago, no capítulo 4, versículo 14, nos diz: e vós não sabeis o que vos sucederá amanhã. Portanto, tem que ficar claro que o dia mais importante de nossas vidas é o dia de hoje. Nós temos que lutar pela felicidade no dia de hoje. Amanhã, nós não saberemos se estaremos aqui. Então, nós temos que trabalhar com isso todos os dias, diariamente. Né? E a vida esprende fora dele, do corpo, porque a vida esprende no mundo espiritual. Opa! Olha que coisa interessante. São apenas cabeças pequenas e limitadas que temem seriamente na morte, a destruição total do ser. Dos espíritos verdadeiramente privilegiados, tal medo fica completamente afastado. E na 730, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida, para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso, para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, é como se todos nós quiséssemos ainda nos apegar à própria vida terrena. No entanto, nós vemos nas reuniões mediúnicas que aqueles que se comunicam, eles chegam na reunião mediúnica dizendo que estão com fome, com sede. Por que isso? Porque nós não nos livramos do apego à vida terrena. É por isso que Emmanuel nos diz algo fantástico. Geralmente nós perguntamos qual é a terapia do amor que aqueles que já desencarnaram precisam. O que Emmanuel responde? Eles precisam simplesmente das nossas preces. Porque quando nós oramos para aquele que está desencarnado, nós mudamos a sua atmosfera,
nós mudamos o seu magnetismo. Então, mais facilmente, eles se adaptam a uma nova condição. A prece serve para isso. Teve até, na reunião mediúnica, uma mãe que se comunicou e, nessa oportunidade, ela também me marcou. Mãe de 4 filhos. E ela foi católica e, é claro, todos os filhos seguiram a religião católica. No entanto, olha que coisa interessante. Ela morreu, já idosa, com mais de 80 anos de idade, e como ela sofreu durante muito tempo, ela acho que sofreu alguns anos, porque ela morreu de um câncer intestinal. Então ela deve ter sofrido aí algum tempo para chegar à sua morte. Aí, os filhos começaram a pensar que a morte para a mãe seria um verdadeiro alívio. Ela se irritou com isso. Alívio por quê? Eu não estou sendo aliviada de nada, como ela diz. E ela acha que foi o verdadeiro alívio à morte dela, por uma razão muito simples. Eles mandaram rezar a missa de 7º dia e mandaram depois rezar a missa depois de 1 mês do seu desencarne. A partir daí, ela foi completamente esquecida pelos 4. Esqueceram da mãe. Todos os 4. Ela até reclamou que nem mesmo quando chega o dia de finados, eles tinham a preocupação de lembrar dela. O máximo que os 4 faziam era mandar alguém no cemitério, nem eles iam lá, limpar o túmulo. Só isso. Mas ela deixou de ser referência. E aí, na reunião, ela perguntava: por quê? Não dá para responder. Ela queria saber por que eles deixaram de orar por ela. Porque ela disse que a missa, depois de 1 semana e depois de 1 mês, foi um verdadeiro refrigério na sua alma. Embora, como ela disse, depois de 1 mês, eles simplesmente pagaram pela missa, porque dos 4 filhos, somente um se fazia presente. Então nós esquecemos disso, que para que eles se adaptem melhor no mundo espiritual, a prece para eles é uma necessidade. Eles têm que se adaptar. É uma nova realidade. Eles não precisam de comida. Eles têm que extrair o próprio alimento respirando, simplesmente. Isso é difícil. Imagine, por exemplo, tá certo, aquele indivíduo que gosta, de um churrasco todos os finais de semana. Já imaginaram quando ele chegar lá no final de semana? Não vai ter a picanha, com aquela camada de 3 centímetros de gordura. Não vai ter nada disso. Então, como é que essa pessoa vai ficar? E nós nos esquecemos desse detalhe. Que eles necessitam das nossas vibrações, das nossas preces. E por incrível que pareça, é algo tão simples que eles precisam, mas nós nos esquecemos disso. Então, este é o grande desafio para cada um de nós. E Joana de Ângeles, ela nos diz algo interessante.
a perfeita identificação da transitoriedade do corpo físico expressa o superior estágio de consciência do homem. Esse discernimento lúcido a respeito da fragilidade orgânica é de alto significado no processo da evolução, constituindo o patamar superior de conquista que promove o ser do instinto à razão e desta à intuição espiritual. Repugna ao homem instinto a lembrança da morte, bem como da sua convivência no cotidiano. Para ele, o estágio corporal tem o sentido de permanência, lhe entorpecendo o conhecimento da realidade, que se recusa a aceitar, embora o fenômeno biológico das transformações celulares e moleculares dê-se a cada instante. A segurança do edifício orgânico apoia-se na fragilidade da sua própria constituição. Agrada ao homem inconsciente pensar apenas no imediatismo do aparelho físico e no desfrutar dos aparentes benefícios que propicia na área dos prazeres e das sensações mais agressivas, que frui com sofreguidão insaciável. Realmente, o nosso organismo, a cada dia, quando Joana fala das transformações biológicas e moleculares, se dê a cada instante. E é verdade. Vamos pensar simplesmente a nossa cabeça, o nosso cérebro. Aqui dentro tem 100 bilhões de neurônios. E nós somos uma constituição física com cerca de 100 trilhões de células. E é engraçado que daqui da cabeça é que parte todos os mecanismos para manter essa constituição orgânica. E aí nós lembramos que a cada segundo, para manter o nosso corpo em pleno funcionamento, só do nosso sistema nervoso emana 10 milhões de mensagens a cada segundo. Vamos pensar também nas nossas hemácias. Nós temos 4 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. E é algo interessante. Como as nossas hemácias, elas não têm núcleo, elas morrem muito facilmente, porque elas perderam o mecanismo de controle das reações químicas celulares, que é o DNA. Elas não têm. O nosso baço, ele destrói também cerca de 4 milhões de hemácias a cada segundo. Para isso, a nossa medula óssea vermelha tem que depositar na circulação 4 milhões de novas hemácias a cada segundo. Senão nós perecemos, não temos oxigenação. Então, quando a gente olha para este patrimônio, chamado corpo físico, ele realmente deve nos encantar, porque ele é maravilhoso. Tudo funciona com uma homeostasia fantástica. No entanto, nós, evidentemente, sabemos todas as coisas que podem comprometer, até mesmo comer demais, o beber. Mas nós ainda achamos que devemos, de vez em quando, deixar a rotina de lado e esquecer. Nós nos esquecemos ainda no sábado. Me perguntaram algo interessante. Eu falei sobre, aqui mesmo em Campinas, no sábado que passou, sobre a glândula pineal que controla o sono. E aí alguém me perguntou o seguinte:
Dormir mal atrapalha em quê? Aí tem um trabalho interessante que saiu no mês passado, e nesse trabalho nós nunca pensamos nisso, né? Vocês podem ver que o indivíduo que dorme mal, ele não consegue até mesmo se concentrar. Agora nós sabemos por quê. Quando você dosa o líquido céfalo-raquidiano de um indivíduo que dorme mal, nós encontramos uma proteína chamada beta-amiloide. Sabe quem produz esta proteína chamada beta-amiloide? Aqueles que têm Alzheimer. Só que esta proteína é capaz de matar os nossos neurônios, as nossas células nervosas. E nós, estamos encurtando o período do sono. Cada vez mais incorporamos coisas em nossas vidas para encurtar o dormir. E devemos pensar em tudo isso. Então, experimentando o desgaste da enfermidade e a velhice, sente-se próximo do fim e desequilibra-se. Com efeito dessa ação sem apoio na realidade da vida, surgem os quadros da ansiedade, do medo, da insegurança, da irritabilidade, degenerando em mecanismos de infelicidade, porque a vida física se torna-se a razão única pela qual luta e se empenha em preservar. Eu tenho um tio que completou 98 anos de idade em março. E os filhos não querem que ele morra, porque dos filhos dele, que são 5, tem 2 médicos e 2 enfermeiras. E eles fazem de tudo para preservar a vida do pai. De tudo que vocês possam imaginar. Ele já não quer mais comer. No entanto, todas as semanas, preparam um verdadeiro artefato ou uma bomba nutricional e injetam no corpo dele. Ora, nós devemos pensar no seguinte: com 98 anos de idade, ele já tem netos, bisnetos, ele já tem tudo. Ele já cumpriu o seu papel dentro da vida. Mas o egoísmo dos filhos é impressionante. Não querem deixá-lo partir, como eles dizem. Mesmo ele não tendo mais nada a realizar. Ele já está na cama, naquele estado em que os indivíduos ficam com as pernas fletidas na cama, parecendo mais um feto do que propriamente um ser humano. Mas não querem deixá-lo partir. Acho que querem, daqui a 2 anos ele completa 100 anos, acho que querem deixá-lo para ver se ele chega aos 100. Então esse é o nosso egoísmo diante da vida, ignorando ou teimando por desconhecer a inevitável transformação que encerra um ciclo. Para mim, a vida deles encerrou um ciclo, para dar lugar ao surgimento de um outro, do qual procede. Rebela-se, envenena-se com a ira, apressando aquilo que pretende postergar. A consciência libera a realidade do ser em profundidade, que compreende as naturais alterações dos fenômenos biológicos, que são instrumentos para o seu progresso espiritual. Porque a maneira como morremos é a maneira como vamos dar entrada no mundo espiritual. Desentorpecida dos anestésicos atávicos do instinto de conservação,
que remanescem do primarismo animal, penetra na estrutura da vida, descobrindo a causalidade existencial que é o espírito, independente dos mecanismos orgânicos que usa, com a finalidade específicas, e abandona, quando encerrada, a atividade que se lhe faz necessária. Assim é a vida para todos nós. Graças a tal entendimento, desenvolve recursos preciosos e desvela atributos que lhe dormem nos refolhos, abrindo-se a valores imperecíveis que o fascinam, em detrimento daqueles outros que são necessários ao trânsito carnal e devem permanecer... que eu fiz aqui? E devem permanecer no teatro terrestre onde se originam. A lucidez em torno dos deveres propele a criatura ao burilamento íntimo e, ao fazê-lo, descobre que o amor é a fonte inexaurível de recursos para facultar-lhe o tentame. Se já podes conscientizar-se da proximidade do fenômeno da morte, que é a transformação em tua existência, estás em condições de crescer e planar acima das vicissitudes. Vive então o périto orgânico conscientemente, usando o corpo com finalidade elevada, porquanto, ao chegar o momento da tua morte, deixarás a massa material como borboleta ditosa, que após a histogênese voa feliz nos rios suaves do infinito. Tudo que nasce, vive, morre e se transforma. O corpo se organiza, tem o seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem mediante o fenômeno da morte. A morte é, portanto, um acontecimento biológico, inevitável, para todas as formas de vidas na Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas e, ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes, mediante a transformação pela morte. O sono é quase desencarnação, e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. Faze uma avaliação do teu dia, busca retificar em que te enganaste, reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Desenfaixa-te dos elos retentivos com a retaguarda, sempre que te sintas atado, recordando que a vida prossegue e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Assim, avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Isso está no livro Episódios Diários, a psicografia do Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, olha, vamos ver como é que se dá essa desencarnação. A criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior, até alcançar a madureza corpórea. Não obstante apresentar-se com a mesma forma exterior, porquanto somente após o esgotamento da força vital, no curso da vida, através da velhice ou da caquexia, caquexia é um fenômeno que pode levar o indivíduo a não produzir mais proteínas, a não sintetizar proteínas. E, geralmente, quando isto acontece com o nosso fígado, isso leva o indivíduo ao desencarne rapidamente, porque as proteínas
sintetizadas pelo fígado, elas são cruciais para manter o nosso corpo em harmonia. Então, é claro que quando isso acontece no fígado, sempre tem uma enfermidade. E a enfermidade mais natural é o câncer ou a cirrose hepática. É que se habilita a transformação mais profunda. Nesse período característico da caducidade celular ou da moléstia irreversível, demonstra gradativa diminuição de atividade, não mais tolerando a alimentação. É que acontece com meu tio João de Araújo Melo, que tem 98 anos de idade. Ele não come mais. Por isso que os indivíduos, 2 vezes por semana, têm que lhe dar aquilo que o corpo precisa. E lhe dão uma verdadeira bomba nutricional todas as semanas para que ele se mantenha. Pouco a pouco, declinam as suas atividades fisiológicas e a inércia substitui-lhe os movimentos. Protege-se desde então no repouso horizontal em decúbito, quase sempre no leito, preparando o trabalho liberatório. Então é isso que meu tio faz. Chega assim o momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas dominantes, ou secreções de sua própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, hora, dias, meses ou anos. No ciclo da morte, da forma somática, a morte somática é a morte do nosso corpo como um todo. Sob o governo dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas alterações que na essência corresponde à estólise das células físicas e ao mesmo tempo que elabora órgãos novos, pelo fenômeno que podemos nomear, por falta de termo equivalente, como sendo histogênese espiritual, aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático e que se mantinham até então ligados à vida física fisiológica, no momento entregue ao desequilíbrio ou à decomposição. A estólise ou processo destrutivo na desencarnação resulta da ação de enzimas ou de outros recursos do mundo orgânico, que, alentados em níveis de degenerência, operam a mortificação dos tecidos e, do ponto de vista do corpo espiritual, afetam principalmente a morfologia dos músculos e os aparelhos da nutrição, com escassa influência sobre os sistemas nervoso e circulatório. O sistema nervoso é o último a morrer. Pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham em definitivo de algumas características que lhes são próprias, voltando temporariamente, qual se atendesse a um processo de involução, à condição de células embrionárias multipotentes, que se dividem no corpo espiritual, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Então aí está. O indivíduo embaixo, está sofrendo, evidentemente, a sua morte corporal, e aqui, do outro lado, no mundo espiritual, nós temos então a histogênese espiritual. As células que constituem o corpo espiritual, nós não sabemos a sua composição química, tá? Mas elas têm iguais dimensão das células do nosso corpo físico.
Acho que a tabela periódica aqui ainda não chegou para nós. Então, por isso que o corpo perispiritual, em termos de química, Allan Kardec nos diz que esta é uma matéria quintessenciada. Mas não sabemos o que é, exatamente, né? E não temos ainda a mínima ideia. Então, neste processo, enquanto aqui estamos sofrendo uma histólise, a degeneração que vai nos levar à morte somática, do outro lado, nós temos uma histogênese perfeita. É isto daqui que André Luiz chama de o voo da alma. E aqui, mesma coisa. Olha aí, o indivíduo está sofrendo uma histólise, uma degeneração, e aqui um novo corpo está sendo formado. Tá? E esse novo corpo é a nossa histogênese espiritual. Acho que até mesmo o que a gente quer, né, é que quando chegar o instante do nosso desencarne, que nós tenhamos, né, os familiares de um lado, mas de outro lado, que a gente tem espíritos amigos nos recebendo. É isso que nós queremos. E para isso é que nós devemos trabalhar. E aí entra André Luiz de novo, entra Emmanuel de novo, dizendo que a única coisa que nós vamos levar para o outro lado é aquilo que nós fazemos de bem na vida. E podemos até dizer que a felicidade, ela não é vivida simplesmente cada um buscando a sua própria felicidade. Não existe felicidade individual. Felicidade é nós vivermos todo plasmando uma mesma circunstância em nossas vidas, com aqueles que vivem e convivem conosco. É maravilhoso lembrar que a felicidade, para nós, consiste em fazermos aqueles que vivem e convivem conosco felizes. Esta é a tônica da felicidade. Se aqueles que vivem conosco estão felizes, nós somos felizes também. Esta é a tônica. Então, a família, ela tem que ser levada em consideração sobre esse aspecto. Nós temos que entender que nós, que conhecemos os postulados espíritas, nós somos modelos. Nós não precisamos dizer que o indivíduo precisa sofrer tais e tais mudanças mais. Basta o indivíduo olhar para o que nós estamos fazendo. O mundo atual, ele nunca precisou tanto de modelos. E é interessante que quando entramos em visita aos nossos amigos, sempre existe algo que eu acho muito estranho. É o fato de uma família não se reunir mais, nem durante uma refeição. Recentemente, eu fui na casa de um amigo, João Márcio, é um arquiteto, e ele até foi premiado no exterior, e ele foi para o exterior para receber até mesmo o prêmio de arquitetura. E, voltando do exterior, eu fui visitá-lo, porque eu pedi que ele me trouxesse um livro da França.
um livro de embriologia francês, do Toulouse. E eu pedi, ele falou que traria. Aí, quando ele chegou, me ligou, ó, teu livro está aqui, eu fui buscar. O João Márcio, ele, a mulher, a Elaine, eles têm 4 filhos. A menina Fernanda, a mais velha, tem 22 anos de idade e faz fisioterapia na Unicamp. E quando eu cheguei lá, eu perguntei sobre os filhos. Aí a mulher dele me respondeu: eles estão cada um em seu quarto. E eu, brincando, eu perguntei: desde que hora? Ah, desde manhã. Saiba que eu não vi nenhum deles até agora. Que hora era? Um sábado, 17 horas. Eu falei: mas eles não desceram nem para o almoço? Não. Eles desceram, cada um pegou a sua própria comida e foram para o quarto de novo. Mas eu perguntei: como é que vocês se comunicam? Ah, quando eu quero alguma coisa deles, eu mando uma mensagem pelo celular. Se nós entrarmos num restaurante, tem lá todos os elementos de uma família, parece que o celular é a coisa mais importante. Eu tenho a impressão que vai passar mais algumas gerações, se continuar isso. Para que nós precisamos da voz? Acho que ela vai se perder, né? É porque os indivíduos não se comunicam mais. A comunicação, tá certo, hoje se faz através de um aparelho chamado celular. E que comunicação, né? Às vezes, esdrúxula. Da filha dele, eu peguei o celular, eu não entendo as mensagens que ela manda. Eu preciso que ela decifre. Não é? E como eu disse, 22 anos de idade, a Fernanda está se formando. E eu perguntei a ela: como é que você vai se comunicar com seus pacientes? Você vai conversar com eles? Ou você vai conversar pelo celular? É isso que nós estamos vendo. E o Tiba, ele nos diz o seguinte: se os pais fizessem todos os dias, pelo menos o almoço ou o jantar com seus filhos, eles estariam respirando a atmosfera espiritual dos pais. Porque hoje, quando eu cheguei, eu perguntei para o filho dele, chama Márcio também, perguntei para o Márcio qual era o trabalho do pai, por que o pai foi premiado. Ele não sabia. Já imaginaram? Então deve estar faltando alguma coisa ali dentro. Está faltando diálogo. E ele é importante. Não dá mais para nós deixarmos que os nossos jovens cheguem à situação que nós temos no momento. Qual é a situação que nós temos no momento? A primeira causa de morte entre os jovens de 12 até 26 anos é o suicídio. E isso é o que nós estamos vivendo.
Então nós, como espíritas, temos que mudar tudo isso. Nós temos que mostrar a importância da vida que nós temos, como sendo o maior patrimônio. E, para encerrar, não dá para encerrar sem pensarmos que no ano passado, neste país, nasceram 1.728.338 crianças. Mas tem um fato que está chamando a nossa atenção. 30% das crianças que nasceram no Brasil, as mães dessas crianças tinham de 10 a 17 anos de idade. E isso está acontecendo porque as nossas crianças, elas não são mais crianças. Recentemente eu fui a um casamento onde uma parte das crianças estavam vestidas de maneira idêntica das suas mães. A mesma roupa, a mesma maquiagem. Para quê? Uma criança de 6 anos de idade tem que ir como árvore de Natal num casamento. Eu não entendo isso. Será que a mãe não percebe que com isso ela está mudando a forma de agir desta criança? E quando, tá certo, as pessoas perguntam, mas aqui no Brasil, quando acontece a primeira menstruação? Aos 9 anos de idade. E uma parte delas, aos 10, estão grávidas. Só que elas não têm estrutura física para que a gravidez se processe de maneira normal. E é por isso que o ano passado, daquelas que deram à luz, 21% delas morreram. Nós é que temos que mudar tudo isso. E para mudar essa estrutura, é que Kardec nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. E eu colocaria um terceiro: espíritas, instruí-vos, e não detenham conhecimento. Espalhem esse conhecimento. Sejam autênticos, como verdadeiros espíritas cristãos. E como também nós vibramos de maneira intensa quando oramos, quando fazemos uma prece, quando pensamos naqueles que já perderam o corpo físico. Vamos, neste momento, abrir novamente o nosso coração à prece. Pai nosso que estás nos céus, na glória da criação infinita, ouve, Senhor, esta oração que parte dos nossos lábios. Venha a nós o teu reino de paz e de misericórdia, que espalha a luz da concórdia sobre o mundo atormentado de hoje. Dá-nos hoje o pão nosso que sacia a nossa fome material, mas nos dê, Senhor, o pão nosso espiritual, aquele que nos congrega, aquele que nos eleva e aquele
que nos conduz à espiritualidade superior. Jesus, meu Jesus, proteja todos os lares, envolva cada um deles no clima da tua paz. Que haja tolerância, solidariedade e, fundamentalmente, o teu amor em todos os lares. Que a Mãe Santíssima possa envolver a todas as crianças e a todos os jovens que são carentes de amor. Maria, envolva cada criança e cada jovem em teu amor, em tua plenitude e em tua paz. E permita que cada um de nós possa semear o Evangelho do teu Filho em todos os corações. Permita que possamos levar a tua mensagem onde haja discórdia, onde haja desamor, onde haja humilhações, para que a paz, a verdadeira paz, predomine em todas as criaturas humanas. Jesus, permita que a nossa pátria possa voltar aos trilhos novamente e ser envolta pela tua luz e pela tua proteção. E que esta casa possa sempre acolher e amparar a todos aqueles que necessitam dela para a sua recuperação espiritual. Que a paz do Cristo envolva cada um de nós. Que assim seja.